o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faço sem mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo da tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu sou escravo da tua promessa e sou feliz vivendo assim. E nessa noite, São José, nós queremos já entregar o nosso coração, a nossa disposição de estarmos aqui te honrando. A tua honra que é devida, a honra com o Pai protetor, Deus que colocou o menino Jesus no teu colo. Deus te colocou como protetor, aquele que amparou a Virgem Maria, o menino Jesus em todo o projeto de vida. Nós queremos consagrar as nossas vidas, queremos consagrar os nossos sonhos, os nossos planos, queremos consagrar o nosso coração, a nossa alma. Às vezes, conhecemos tão pouco. O propósito dessa noite não é meramente falar ou conhecer sobre a tua pessoa, porque por mais que falássemos, essa inspiração dessa noite oracional veio mês passado e eu partilhava com os meninos. O dia de São José teria que ser uma noite especial. Que o nosso coração esteja aberto a se entregar, mesmo sem entender. Muitos querem entender como é que eu posso me consagrar a um homem como eu. Como é que eu posso me consagrar? E há tantos empecilhos para isso, há tantas resistências, há tantas feridas, principalmente na figura paterna. O meu modelo de homem, o meu modelo de pai me feriu em todos os aspectos, às vezes desde o ventre da minha mãe. Fui rejeitada, fui negada, o colo me foi negado, o coração, o ouvido me foi negado. Quantas pessoas quiseram conversar com papai e mamãe e houve uma distância. Nós queremos consagrar agora os nossos ouvidos. Fecha teus olhos, estamos em oração. Tudo que você ouviu, consagra seus ouvidos para uma nova realidade, uma nova maneira de ver. Isaías, se você puder continuar tocando, eu agradeço. Uma nova maneira de ver, uma maneira de ouvir, de acolher tudo aquilo que foi machucado. Peça agora que o Espírito Santo, que dá um novo coração, ele possa te dar a graça de renovar a sua audição. Dar uma nova audição, de escutar as coisas em Deus. Como é que você tem a imagem de São José? Qual a imagem que você traz, não de uma imagem de mármore como a que está nesta mesa, representada com o menino Jesus. São José convida você a ir para o colo dele. São José convida você a se consagrar no colo dele nesta noite. Tira suas resistências, tira seus medos, tira suas experiências negativas, as suas experiências doloridas.
Pais que renegaram desde o ventre da mamãe, da barriga da mamãe. Pais que foram distantes, porque teve toda uma cultura do machismo, de uma maneira distante, e isso foi sendo passado de geração a geração. Ou a figura paterna, a figura masculina ainda assim mesmo te machuca, porque é um reflexo que traz para dentro da tua casa, que hoje está naquelas que são casadas. A figura paterna do seu marido é um homem duro, duro com seus filhos, duro com as pessoas que estão dentro de casa. Às vezes é um homem que só sabia gritar, só sabia mandar. Você esteve debaixo de alguma autoridade abusiva. Deixa o Senhor quebrar isso. Vamos pedir o auxílio dos anjos, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, que nos auxilie nesse momento de oração de cura. Que Ele realmente possa nos dar o diferencial, que é o desconhecido. Quantos traz dentro do coração ainda algo em relação ao papai, em relação ao marido, em relação à figura paterna, de que eu não conheço esse homem, de que eu não conheço o meu pai, que eu não conheço nem São José. Hoje mesmo, uma pessoa falou: Rodrigo, eu queria ser tão mais próximo dele. E esse desejo é maior, muito mais antes de você desejar essa aproximação de São José. É ele que quer se aproximar de você. Ele é um homem que foi confiado os valores maiores da igreja, que é a Virgem Maria, e Jesus esteve nos braços deles. E Deus não confiou meramente. Deus não ia confiar a Sagrada Família a qualquer um. É um homem, sim. José traz as figuras de um homem também frágil, que também teve medo de assumir, às vezes, situações como a paternidade. Na sua humanidade, ele foi tendioso a se afastar, e o anjo lhe advertiu: José, não temas receber Maria por esposa, porque o que provém dela vem do Espírito Santo. E ele assume. José, como nós vamos meditar lá na frente, na Quaresma, as dores de Nossa Senhora, há um padre americano que fala que as mesmas dores foram as dores de José e outras dores. As dores de um pai, do que dar de comer aos filhos, do que vestir. Ter que fugir com o menino Jesus recém-nascido para uma terra estrangeira que era o Egito. Mas em todo passo, em toda caminhada, ele não abandonou a missão dele. José é o homem do silêncio, como a Virgem Maria. E dentro de nós também, às vezes esse silêncio nos perturba, esse silêncio nos incomoda, e esse silêncio nos faz fugir de nós mesmos. José também é aquele que quer nos ensinar através do silêncio a nos encontrar, como ele se encontrou. Como ele encontrou a Deus, como ele encontrou os propósitos de Deus, ele também quer te ensinar a encontrar. Consagra esse tempo a ele. Fala: José, caminha na minha história. Eu não te conheço, mas me ensina, vem auxílio à minha fraqueza. Como diz aquela ladainha: ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. Aonde José precisa te valer nessa noite? Como pai. Não é como alguém que te visita, mas é como alguém íntimo que se aproxima das suas necessidades mais necessárias, seja ela física, seja ela emocional, seja ela na infância. Canta essa música do Espírito Santo e deixe que a graça de Deus agora venha sobre você, com o auxílio de São José. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar teu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, Jesus,
Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu coração, às vezes no meu quarto bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. O Senhor já me dá uma imagem de um coração de pedra amarrado sobre correntes. E a palavra que me vem é traição. Você que se sentiu traída pelo seu pai, ou por alguma situação, seja qual for ela agora, quais são as traições que você já se sentiu? A palavra é traição mesmo. Ou seja, diretamente com você, ou diretamente com sua mãe, você traz uma transferência porque você ama sua mãe ao extremo. E seu pai, às vezes, a figura paterna, não conseguiu perdoar. Você traz essa dor, você traz essa mágoa, você traz esse ressentimento. Peça ao Senhor para desatar essas correntes que pesam a sua alma, que pesam a sua caminhada. Peça a São José agora para destravar toda figura paterna traidora, toda ferida de traição, toda ferida. Pais que têm problemas no alcoolismo, pais que têm problemas de promessas que não foram cumpridas, te prometeram coisas que não poderiam cumprir. Você que viveu debaixo de mentiras, de enganos, deixa o Senhor soltar você dessa prisão emocional, e é São José que vem libertar você de todo o cárcere, seja emocional, seja espiritual, na sua mente, na sua razão, no seu entendimento. Você que está dentro de um labirinto tentando entender situações de infância, consciente ou inconsciente, peça a graça de Deus agora sobre você. Senhor, eu sendo, como diz a carta de Gálatas 5, é para a liberdade que vós fostes livres. Deixa essa liberdade agora nos seus pensamentos, na sua figura paterna, na figura masculina, até mesmo sobre traições, até mesmo os relacionamentos. Vamos trazer sim os maridos, namorados, pessoas, coisas que figuram, porque nós estamos trabalhando essa imagem, mas principalmente a paterna. Deixa o Senhor curar agora, deixa o Senhor restaurar agora, deixa o Senhor libertar agora. É difícil. Você que fez até mesmo votos íntimos, eu não vou amar mais, eu não vou perdoar mais, eu não vou acreditar. Pessoas que durante o processo de vida, em todo tempo, em todo momento, foram dando chances. E aquela pessoa foi só decepcionando. Quantos decepcionamentos? Quantas coisas na mente, quantas coisas no consciente, no inconsciente, coisas que você não consegue controlar. Pessoas que ao ver uma figura masculina, ou às vezes a figura do pai, pessoas que não conseguem ficar no mesmo ambiente que o próprio pai, porque está ferida, porque está machucada. Ou às vezes o seu pai já até partiu, você não teve chance nem de perdoar, você não teve chance de amar, você não teve chance de colo, mas você está preso ainda a isso, essa situação, essa página da tua vida.
Peço para que o Senhor lave, purifica, restaura, sara. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Sobre sua ferida clama: Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E junto com São Paulo, Senhor, eu quero orar nesta noite. Eu dobro agora o meu coração, a minha alma diante de vós, que é o nosso Pai Celestial, do qual deriva toda a paternidade, seja no céu e seja na terra. Através da intercessão de São José, eu oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, com a sua castidade, com a sua pureza, com a sua mansidão, com todas as suas virtudes, para que nos fortaleça nesta noite no mais profundo íntimo, no âmago do nosso ser. Para que com o poder do Espírito Santo, nós sejamos nesta noite curadas e libertas de todas as feridas paternas. E que Cristo habite por meio da fé em nosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, possamos vencer toda a sensação de abandono, toda a sensação de que Deus não ouve a minha oração, de que Deus é um Deus distante. Porque é assim que eu vivi aqui. A presença ausente do meu Pai terreno. Essa presença ausente que me impede hoje de viver essa intimidade com Deus, de confiar plenamente em Deus. Que teu Espírito Santo nesta noite, Senhor, me liberte desta falta de identidade, de não me reconhecer como filha. Porque talvez dentro da minha própria casa, às vezes com vários irmãos, às vezes uma casa cheia, ou às vezes não tão cheia assim, e às vezes sendo filha única, havia sim uma ausência. Uma ausência que às vezes nem me fazia reconhecer que eu tinha um pai. Um pai que estava ali, porque não tinha conversas, não tinha um colo para sentar. Talvez você nunca sentou no colo do seu pai, você não sabe nem o que é isso. E de alguma forma você buscou esse colo em vários homens, em várias situações. Cura-nos, Senhor, desta ausência de um colo que nos traz segurança. E isso fez com que fomos tornando independentes excessivamente, buscando fazer tudo sozinha, resolvendo tudo sozinha, sem contar com a tua graça, sem contar com teu favor, sem contar com a tua providência.
Como vou contar com a providência e com a graça? Sempre tive que fazer tudo sozinha. Não havia ali uma presença efetiva de um pai. Ou talvez você tinha um pai extremamente exigente, que estava sempre te cobrando de alguma forma, sempre exigindo algo. E você aprendeu a fazer isso com você o tempo todo. A tornar-se exigente consigo mesmo. E transbordar isso para aquilo que está à sua volta. Senhor, cura-nos. Cura-nos desse lugar, desse ciclo vicioso. Quebra nesta noite todas as repetições que reproduzimos na relação com nosso Pai. E todas as vezes que aproximamos de Ti, é como se o Senhor estivesse fazendo o mesmo movimento que o nosso Pai, cobrando, exigindo, punindo, castigando. Eu Te conheci como um Pai, como um Deus que castiga, que pune. E por isso, muitas das vezes, tenho medo de aproximar de Ti, porque eu tenho muitas fraquezas e tenho medo de ser reprovada por Ti, como sempre fui reprovada pelo meu Pai. Quantas vezes, Senhor, não senti validada? Quantas vezes um olhar punitivo, um olhar fechado, um olhar zangado, que me fazia ter medo e não respeito pelo meu Pai. Cura-me, Jesus. Cura-me pela poderosa intercessão do glorioso São José. Assim como Tu tivesses um Pai tão amoroso, bondoso. Cura as feridas que ficaram no nosso coração de um Pai rígido, exigente, e que precisávamos fazer tudo que fosse perfeito para ganhar a aprovação do papai. Mas essa aprovação parece que nunca chegava. Sempre tinha uma outra exigência, sempre tinha algo mais, sempre faltava, assim como hoje parece que sempre falta alguma coisa. Cura-me, Senhor. Cura-me desse lugar. Cura-me desse lugar, dessa ausência de colo, desse olhar tão fechado, esse olhar de reprovação, e que me faz sentir invalidado o tempo todo e buscar sempre uma validação no olhar, nas palavras daquele que estão à minha volta. Cura-me, Senhor, desse sentimento que não sou suficiente para nada. Tudo que eu faço eu não sinto suficientemente boa. É como se eu não desse conta de nada. Como se eu não soubesse fazer nada. Porque havia um olhar de alguém que estava ali me reprovando o tempo todo. Às vezes meu pai nem falava nada. Era o olhar. Bastava o olhar. Cura-me, Senhor, de tanto medo que eu tenho do olhar do outro. Medo de falar em público, medo de estar no meio das pessoas, medo do olhar delas me reprovando, me condenando, assim como meu pai fazia. Cura-me, Jesus, das imagens que eu tenho do meu pai chegar em casa embriagado, fedendo, urinado, cheiro de mulher, batom de mulher na roupa. Cura, Senhor, das brigas noturnas que eu ouvi. Cura, Senhor, das cenas de violência com a minha mãe, com os meus irmãos que eu vi e presenciei. Cura, Senhor, desta imagem em que eu vi o meu pai tendo relação com minha mãe. E me fez ter sentimentos tão estranhos, tão desconhecidos.
Às vezes me faz ter nojo, repulsa. Às vezes desejo. Cura, Senhor, dessa cena que amargurou e eu tranquei o meu coração. Cura, Senhor, que muitas das vezes aquele olhar do meu pai poderia me trazer um estranhamento. Às vezes eu me sentia como que desejada. Isso me trazia uma sensação estranha, um medo, um nojo, uma tristeza, e eu não sabia nomear os meus sentimentos. Cura, Senhor, das brigas que eu ouvi do meu pai com a minha mãe e me fez sentir nojo do meu pai. Dessa figura masculina. Uma repulsa por ela. Todas as vezes que meu pai chegava em casa, aquele ambiente mudava. A paz desaparecia e era só problema, só confusão, só gritaria, só brigas. Aquela imagem para mim ficou associada com confusão, com tristeza. Cura-me, Senhor. Cura-me nesta noite. Cura das imagens dolorosas que ficaram gravadas e cravadas na minha mente. E eu, quando criança, não sabia lidar com elas. Mas isso me fez tanto afastar da imagem e da figura masculina. Eu me aproximo com uma certa distância. Eu não consigo fazer laços. Eu não me permito estreitar laços com essa figura. Cura, Senhor, da vontade que eu tive de ir embora da casa dos meus pais, mas eu não tinha para onde ir. Eu não me sentia pertencente naquele lugar, mas não tinha nenhum outro para me pertencer. E assim continuo vagando dentro de mim mesmo. Eu ainda não me encontrei. Não encontrei esse lugar seguro. Esse lugar em que eu possa ser simplesmente a filha. Esse lugar que muitas vezes eu fui assumindo responsabilidades que não eram minhas. De proteger a minha mamãe. E fiz um laço de lealdade com ela. Interna e inconsciente de ter que protegê-la. E sempre me vi dividida. E sempre me senti dividida. Entre esses dois amores. Cura, Senhor. Cura toda a divisão que entrou na minha alma desde criança. Quando eu tomava partido pela minha mãe e via meu pai se perdendo. Eu também me sentia responsável. E até hoje eu tenho dificuldade de fazer escolhas. Eu travo na hora de escolher. Aí eu levo tudo, eu pego tudo. Porque eu assumi tudo internamente. Responsabilidades que não eram minhas. Cura-me, Senhor. Cura-me desses lugares de dores profundas. Em que me faz querer aproximar de Ti, mas eu tenho medo. Medo de reviver tudo que eu vivi na infância. Deixe as imagens agora, as lembranças dolorosas vir. E ofereça cada uma delas a São José. Sinta esse colo. O colo que alivia. O colo que te devolve e que te diz simplesmente: tu és minha filha amada. Descansa em mim. Você que está muito cansada, se sente perdida diante de tantas situações de escolhas,
diante de tantos caminhos. Descansa em mim. Enquanto a Fernanda vai orando, a imagem que o Senhor vai me dando é como se um homem jogasse uma pedra num espelho, numa imagem. E eu perguntava, Senhor, o que o Senhor quer dizer essa noite também? A psicologia muitas vezes dizem que a pessoa mais próxima do pai, com a maior facilidade, é a mulher. Não que se isso seja uma regra, mas a maioria sim. E me vinha uma sensação de uma vez algum fator da vida de alguém que levou um tapa do pai no rosto. O pai lhe deu um tapa no rosto. E isso lhe feriu profundamente. É como se tivesse quebrado aquela imagem que você trazia do seu pai e você se perdesse. É como que se a sua imagem tivesse totalmente quebrada. É como se a sua história estivesse totalmente quebrada. E Deus quer refazer essa imagem sua. Deus quer refazer essa imagem, não somente você às vezes se sentir, até mesmo nas experiências, aqui no jardim, por mais que você venha, ainda há um fator de distância que você desconhece, que está no seu inconsciente, no seu subconsciente. E às vezes você sai daqui perguntando, gente, foi falado coisas lindas, maravilhosas, mas ainda eu me sinto tão distante, tão distante. Deixa o Senhor curar isso. Deixa o Senhor pôr as mãos nesses cacos, nesses vidros, nessas feridas, nessa imagem machucada. Deixa o Senhor recomeçar de novo o processo. Deixa o Senhor entregar novamente a sua imagem pela intercessão de São José, de mulher. Toda aquela cultura de submissão, toda aquela cultura de que você tem que fazer as coisas do meu jeito. Você que ouviu muito isso na sua infância. Que as coisas aqui em casa são do meu jeito, como uma imposição, não era nem algo de respeito, nem de temor. O Senhor também coloca pessoas que ficaram subversivas a fatores de medo do pai. Pessoas que ficaram com muito medo na criação e nunca tiveram respeito. Teve pessoas que na infância, consigo pensava, falava, Jesus, ele consegue de mim somente o medo, mas quando eu crescer, onde vai estar o respeito? E ao crescer, você também foi perdendo, pelo amadurecimento, a fase do respeito pelo teu pai. A graça de honrar o teu pai. O mal foi te tirando essa honra. O mal foi tirando essa graça da sua vida. Eu sou. Eu gostaria que você deixasse realmente de se aproximar. Vai trazendo essa imagem do seu pai que você traz. Irmã, meu irmão, por trás dessa história, é como se fosse um pano tampado. Que você consegue enxergar somente aquilo que está escondido. Aquilo que está claro. Mas você já se perguntou por que o meu pai é assim? Por que a minha história é assim? Tudo tem as raízes, todas as raízes estão encobertas. Só que o Criador as conhece por inteiro. Por trás de todo o escondimento, por trás de toda a máscara,
Por trás de toda firmeza, por trás de toda ferida, Deus sempre esteve ali, sempre está ali. Jesus é aquele que é. Ele é capaz de curar, Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de sanar as suas feridas mais profundas em relação à figura paterna. Escuta essa música e deixa ela te curar. E se entrega. Ainda há pessoas resistentes na área paterna. Essas são as chances que você, uma vez, o cego de Jericó, o cego Bartimeu, Jesus passava e ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. E ele gritava, e muita gente às vezes tentava falar com ele: cale-se. Mas ele sabia que às vezes a única oportunidade da graça de Deus naquele momento era aquela, mesmo ele sem enxergar. Às vezes hoje a cura em relação ao seu pai é a oportunidade hoje de gritar: Jesus, filho de Davi, até aqui eu não consegui perdoar, até aqui eu não consegui amar, até agora eu não consegui me libertar das amarras de ódio, de mágoa, de ressentimentos, porque minha razão fala mais alto, porque as minhas feridas falam mais alto. Se você não tem conseguido sozinha, é a graça de Deus que te alcança. E você tem que recorrer a ela. Não são as minhas palavras, nem as palavras da Fernanda que tem que te alcançar, mas é a graça de Deus que tem que te alcançar nessa ferida. E toda ferida que não é curada, ela fica cheia às vezes de pus, mas ela não é curada. E todas as vezes que você deixa ela quieta naquele lugar, quando você esbarra naquela situação, ela te fere, ela te machuca. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou um Deus de amor, estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Escuta o que ele tem pra te dizer. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. E vai sentindo. Tenha a graça de se abraçar agora. Se abrace. Pessoas que sentem saudades de abraço, necessidade de se sentir abraçado. Ou se você tem realmente a necessidade de se sentir amado, de se sentir acolhido. O primeiro acolhimento vem de Deus em você. Mas também o acolhimento vem de você com você mesmo. Todo desconforto, consciente, inconsciente, de feridas, que vem da sua gestação, que vem às vezes da sua rejeição paterna. É como se você dissesse, no dia que seu papai, não sei em quais situações foi sua gestação, se foi planejada, se não foi planejada, quando a sua mãe abriu a boca e falou: eu estou grávida. Quais são as palavras que você ouviu naquele momento? Porque dentro do feto, dentro do ventre, o feto sente, ouve, escuta tudo. Assim a ciência diz e assim a igreja também confirma.
Antes que nós nascêssemos, Deus já sabia de tudo. Todos os processos, às vezes processos de escolha erradas de terceiro, de pessoas, de situações. Mas se acolhe agora, se perdoe agora. Receba esse abraço agora de você mesmo. Você que tem saudade e vontade de abraçar. Você tem até a vontade de abraçar seu pai que já partiu. Já se foi, igual o meu pai, o pai de outros que perderam por vários fatores. Deixa nessa noite também a graça desse dia tão especial de São José te envolver. Traga à mente o seu pai, traga aquela imagem, traga aquelas resistências. Peça a graça da coragem de se quebrar. Quebrar o seu orgulho, quebrar as suas feridas. E também na sua figura paterna. Por algum motivo, pede para o Senhor também te curar. O Senhor também me coloca que por algum motivo tem pessoas também que, além de serem machucadas pelo pai, há pessoas também que já machucaram o próprio pai. Nesse momento o Senhor reverte um pouco a oração. Pessoas que, mães em maus relacionamentos, trazem a imagem do pai distorcida. Pessoas que, mamãe, por não ter dado certo, às vezes, num relacionamento, mulheres que foram separadas e trouxeram feridas que seu pai não presta, seu pai não vale nada, o seu pai foi te distanciando. Perdoa sua mãe. Perdoa essa situação na sua história. Traz o seu pai para perto. Pede a graça agora também de trazer esse seu pai para perto de você. Peça essa graça realmente de se revestir da misericórdia de Jesus. Você também pode trazer a graça de pedir perdão, mesmo que ele não esteja aqui, ou um dia chegar nele e falar: Pai, me perdoa. Ou então, eu te perdoo. Eu te libero, Senhor, a graça de perdoar na minha vida, na minha caminhada. Também o Senhor quer curar mulheres na vida afetiva em relação ao marido de transferências paternas. Mulheres que têm carências paternas e levam isso para dentro do casamento. Coisas que foram mal resolvidas e você busca e você cobra do seu marido. Coisas que são do seu pai, o Senhor me coloca no meu coração. Casamentos que estão se desfazendo aos poucos devido a essas cobranças mal resolvidas na sua infância. Pede para o Senhor pôr ordem à casa. A essa casa dentro de você, dentro do seu coração. Toda cobrança de carências afetivas paternas, Senhor, cura. Toda cobrança das carências afetivas paternas, Senhor, dentro de casa, toda transferência, coloca, Senhor, a convicção: meu marido não é meu pai, não é meu pai que eu busco. Ou às vezes até mesmo em situações nervosas, transferências que eu fiz de ouvir na relação do meu pai com a minha mãe, e hoje eu transfiro isso dentro do meu casamento. Eu levo como se fosse a história do meu pai. Não, fala para Deus agora, fala para Jesus: Senhor, eu tenho a minha história com o meu marido. Peça a graça agora de São José também entrar. Você que ainda tem seu pai ou não, as virtudes de São José.
Peça agora a graça das mudanças que um dia você cobrou tanto pela força do seu braço, coisas que precisavam ser mudadas, mas você tentou alcançar pelo grito, pela sua razão, pelas suas exigências. Como se dissesse: pai, só vou te amar se você for desse jeito. Ou vice-versa, ou seu pai mesmo te dissesse a você mesmo: minha filha, eu só vou te amar, consciente ou inconsciente, se você for do meu jeito. Cada um tem sua particularidade. Deixa-se curar nessas áreas. Deixa-se curar nessas resistências. Talvez a imagem do seu pai, quando você foi ouvindo tudo isso, você pensava: mas meu pai não tem nada disso, foi um pai muito bom. Talvez manter essa imagem intacta do pai faça com que você sinta uma segurança e esconda marcas muito mais profundas e dolorosas. Qual é a versão que você tem do seu pai? A que a sua mãe criou, falando que ele é um bom pai, maravilhoso, mas você via ali no dia a dia situações de abuso, de maldade, mas você sempre ouviu: não, mas ele é um bom pai. Só comigo que ele é assim. Ou o contrário, você sempre ouviu da sua mãe a versão que ele é um péssimo marido, que ele é um péssimo pai. E você carrega uma versão tão ruim do seu pai. Qual é a versão que você tem dele? A criada pela sua mãe ou aquela que você viveu a sua experiência? Nesta noite nós vamos agora honrar o nosso pai, apesar de todas as dores e marcas, e vamos declarar o perdão e liberar o nosso passado. Despedir das marcas que nos prendem e deixá-la que ela seja somente um sinal da nossa libertação. Gostaria que vocês não continuassem com os olhos fechados, mas que repetissem comigo esta oração. Nós vamos liberar no mundo espiritual o perdão ao nosso Pai e honrá-lo. Porque isso é um mandamento, honrar o Pai e mãe. Apesar de tudo que vivemos, é preciso honrar, porque eles foram a fonte da nossa existência. Então repete comigo, do fundo do seu coração, traga a imagem do seu pai. E ao repetir, que essas palavras selem dentro de você, na sua alma e no mundo espiritual, para que você possa receber a libertação nesta noite. Eu decido hoje de todo o coração. Eu decido hoje de todo o coração Declarar honra ao meu pai. declarar honra ao meu Pai E despedir de toda expectativa infantil. e despedir de toda expectativa infantil De mudar ele. de mudar ele. Em primeiro lugar, Em primeiro lugar, peço perdão peço perdão por cada atitude, por cada atitude, omissões omissões ou qualquer coisa ou qualquer coisa que eu possa ter ofendido e machucado. que eu possa ter ofendido. Eu me despeço Eu me despeço nesse momento neste momento da necessidade infantil da necessidade infantil de reclamar de reclamar atenção, atenção, aceitação, aceitação, cuidados cuidados que genuinamente genuinamente uma criança precisa Uma criança precisa, e necessita. necessita, Mas já como adulto, mas já como adulto, não são absolutamente necessários. não são absolutamente necessários.
Eu sou capaz Eu sou capaz de buscar maneiras de buscar maneiras de atender às minhas necessidades. de atender as minhas necessidades. E eu libero E eu libero no mundo espiritual no mundo o espiritual meu Pai O meu Pai hoje da obrigação hoje dá a obrigação de suprir as minhas carências de suprir as minhas carências ou atender ou atender os meus desejos infantis. os meus desejos infantis. Gente, ainda que esta oração dos pais, né, aquelas que perderam os pais, ela é necessária. Porque, de alguma forma inconsciente, a gente reclama isso daqueles que convivem conosco, né? Então, mesmo que o seu pai não esteja presente, você, né, perdeu o seu pai, isso é importante porque você está liberando no mundo espiritual uma necessidade inconsciente que você cobra daqueles que estão à sua volta, né? Eu reconheço nesta noite Eu reconheço nessa noite que se não supriram que se não supriram as minhas necessidades na infância, as minhas necessidades na infância, foi porque não sabia, foi porque eu não sabia porque não tinha recursos emocionais. Ou porque não tinha recursos emocionais. Ele fez o que sabia fazer Ele fez o que sabia fazer e não era sobre mim. e não era sobre mim. Eu sou grata pelo dom da vida Eu sou grata pelo dom da vida que veio através dele que veio através dele. e peço perdão, Senhor, E peço perdão, Senhor. e peço perdão ao meu Pai nesta noite E peço perdão, meu Pai, nesta noite. por todas as vezes que desejei ter outro pai. Por todas as vezes que desejei ter outro Pai. Peço perdão Peço perdão pelas exigências, pelas exigências, cobranças, críticas, censuras internas. censuras internas. Eu peço perdão Eu peço perdão pelas vezes que falei mal dele para outras pessoas pelas vezes que falei mal dele para outras pessoas e por ter desejado e por ter desejado o mal para ele. mal para ele. Eu quero quebrar hoje Eu quero quebrar hoje todas as desonras todas as desonras na minha vida na minha vida em relação ao meu Pai, em relação ao meu Pai. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peço perdão Peço perdão pelas vezes que eu deixei de visitá-lo pelas vezes que eu deixei de visitá-lo por causa da minha amargura, por causa da minha amargura, do meu ressentimento. do meu ressentimento. E hoje, como adulta, E hoje, como adulto, posso ver meu pai posso ver meu Pai como um ser humano, como ser humano, falho, Falho, não como super-herói, não como super-herói, ou uma pessoa que eu idealizei, e não como pessoa que eu idealizei, que eu criei para mim mesma. que eu criei para mim mesmo. Eu reconheço Eu reconheço que eu fiquei decepcionada, que eu fiquei decepcionado, magoada, magoado, porque minhas expectativas porque as minhas expectativas como criança como criança, não foram atendidas. não foram atendidas. Mas agora, Mas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero despedir eu quero despedir dessas mágoas, dessas mágoas, desses ressentimentos desses ressentimentos para sempre, para sempre. em nome de Jesus Em nome de Jesus. e pela intercessão de São José. Pela intercessão de Eu me despeço. eu me despeço. Traga agora a imagem de você criança. Eu despeço de todas essas lembranças dolorosas, eu despeço de Todas todas essas essas lembranças dolorosas das minhas expectativas, das minhas expectativas, daquele olhar daquele daquele olhar olhar que me reprovava. que que me reprovava, Às vezes nem estava reprovando, nem Às vezes estava às vezes estava com a cabeça cheia, Às vezes estava com a cabeça cheia, mas foi assim que eu entendi. mas foi assim que eu entendi.
Mas hoje eu assumo Mas hoje eu assumo a responsabilidade a responsabilidade pelos atendimentos pelos atendimentos de minhas necessidades e desejos. de minhas necessidades e desejos. Pai, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu reconheço o seu valor eu reconheço o seu valor como fonte de vida. como fonte de vida. O Senhor é maior que eu. o Senhor é maior. Eu te honro, Eu te amo. eu te libero Eu te libero. e declaro, Declaro. em nome de Jesus, que eu sou a sua filha Eu sou a sua filha. e eu não preciso me preocupar mais E eu não preciso me preocupar e me mais responsabilizar em me responsabilizar por coisas por coisas que não são de minha responsabilidade, que não são de minha responsabilidade. porque eu sou apenas Eu filha. sou apenas filha. Obrigada, Jesus. E obrigada, São José, por esse momento. Por esse momento. Sela, Senhor, no mundo espiritual, No espiritual. no nosso coração, No nosso coração. nas nossas lembranças, Nas nossas lembranças. tudo isso Tudo isso que acabamos de declarar que acabamos de declarar. e que possamos ser livres Possamos ser livres para viver para viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivamos. aquilo que o Senhor deseja para nós vivamos. Quem sentir no coração de mandar uma mensagem para o seu pai, pedindo perdão, ou dizendo a ele que simplesmente o ama, faça isso. E aquelas que nesse momento não têm o seu pai, mande celebrar uma missa, honrando a paternidade do seu pai e declarando ele também livre de atender essas necessidades infantis que criamos quando criança. Amém? Amém. Amém.